Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Que prazer enorme estar aqui com vocês, dessa vez gravando pelo celular. Vocês já viram que esses dias a tecnologia não está muito ao meu favor, mas a gente dá um jeito de resolver, né? O computador totalmente travado, internet aqui que é bom, não funciona, tá tudo travado. Então, não é por falta de equipamento que a gente vai deixar de fazer as filmagens aqui com vocês, né? Que o editorial não vai sair. Mas bora começar? Vamos falar do caso em que o Lula foi acusado pelo Estadão de ter fomentado investimento de mais de 5 bilhões de reais para a Argentina no intuito de influenciar as eleições lá na Argentina. Deu o que falar essa situação. E nós vamos tratar sobre isso aqui com vocês. Imediatamente, a Simone Tebet teve que desmentir. Deixa eu explicar para vocês. Existe um banco de fomento da América Latina. E quem é a governadora desse banco de fomento é a Simone Tebet. E aí, uma matéria do Estadão disse o seguinte: Tebet foi acionada por Lula para que liberasse, ainda em agosto deste ano, um bilhão de dólares, o que equivale a mais de 5 bilhões de reais, para a Argentina, em dólares, né, esse dinheiro em dólares, para que pudesse fortalecer a Argentina. E esse dinheiro seria utilizado contra o atual candidato de direita, o Javier Milei, para que a esquerda vencesse as eleições. Foram várias argumentações, a oposição caiu em cima com base nessa matéria. O Lula foi denunciado, já falam em apurar essa situação e num possível impeachment, e aí a Simone Tebet veio desmentir. Porque se essas apurações forem verdadeiras, se isso realmente aconteceu, Lula tenta influenciar na democracia de um país vizinho. E se Lula faz isso tão abertamente aqui na Argentina, tem denúncias de 2013 já que ele interferiu nas eleições da Venezuela. Então, isso aí poderia ser configurado um crime de responsabilidade. Mas olha só, matéria do Correio Brasiliense, que eu trago para vocês. Então, citando a fonte sempre, matéria do Correio Brasiliense. Simone Tebet fala sobre empréstimo, Argentina em comissão, e abre aspas, eu tomei a decisão. Ela não repassou nada para o Lula. E aí, o que a oposição está falando? Bode expiatório. Falou, agora ela está assumindo a responsabilidade de tudo, que ela não tem risco de tomar impeachment, o Lula que escolhe se vai manter ou não como ministro, como ministra, ela vai ganhar uma média com o Lula e limpa a barra do Lula, dizendo que não foi o Lula que autorizou o empréstimo. Olha só, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, negou, na tarde dessa quarta-feira, que tenha havido interferência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liberação do empréstimo da Corporação Andina de Fomento, que é o CAF, tá? A Argentina. A ministra foi questionada sobre o tema em audiência pública nesta quarta-feira na Comissão dos Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Abre aspas para a fala da Tebet. O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, declarou a ministra, acrescentando que ela tomou a decisão, que é corriqueira por conta própria e que também não entrou em contato com o presidente para informar o seu voto. Eu sou a governadora desse banco e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro e cujo dinheiro não é do Brasil, destacou. Fui eu que tomei decisão. Todos os países me acompanharam, não tem dinheiro do Brasil. E a Argentina já pagou de volta a CAF, completou. Então, segundo a Tebet aqui, isso aqui tem que ser apurado. Isso são denúncias graves que tem que ser apurado. Se a Argentina realmente já pagou de volta, o fato do dinheiro não ser público, não ser do Brasil, em tese não é tão simples assim, porque o Brasil ele é um acionista desse banco de desenvolvimento. Então, se o dinheiro é perdido, o Brasil perde dinheiro sim. Tá? Então, esse argumento de que o dinheiro não é do Brasil, não é dinheiro público, esse não se sustenta não. Tá? Mas a grande questão aqui, porque o Brasil vai perder dinheiro, a grande questão é, realmente teve interferência do Lula ou não? E se teve ou não, a Argentina pagou, tomou calote, foi mesmo utilizado
na campanha, foi mesmo utilizado para tentar tirar o Milei da jogada, isso aí tudo tem que ser apurado. Tá, se tivesse uma investigação séria, poderíamos até falar numa CPMI, né? Mas não será o caso, né? Uma vez que a denúncia veio de um grande meio de comunicação. E por falar em desacertos de ministros de Lula, vamos falar também aqui no caso em que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou que se a Uber sair do Brasil, o problema é dela. Matéria do jornal O Globo, que eu trago aqui para vocês, tá bom? Olha só, a porta da rua. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nessa quarta-feira que o Uber seria automaticamente substituído no Brasil. Não é bem assim. Isso aí tem conversa fiada nisso aí, tá? Se houvesse a decisão da empresa de abandonar o mercado interno. A empresa americana de transporte por aplicativo está no grupo de trabalho criado pelo governo para regular as atividades de entregadores e motoristas via plataforma. Abre aspas para a fala do ministro do Lula. Você vê total desconexo aqui, tá? Desconexão. O Uber não vai sair do Brasil. O número 1 é o Brasil no seu mercado. Agora, caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outras concorrentes ocupam espaço, como é um mercado normal, disse hoje em audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle na Câmara. Ele também voltou a defender a atuação dos Correios na oferta de serviço de transporte por aplicativo. Eu provoquei os Correios para que se estudasse que deveria estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejem usar o aplicativo dos Correios, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o que acontece com o Uber. Olha só a fala de um ministro do Trabalho, sem a neura das falas dos lucros capitalistas. A gente tem que lembrar, a gente não pode esquecer que o Lula disse que ele quer ministros políticos. Ele não se preocupa em colocar ministros técnicos, ele quer ministros políticos, literalmente ministros políticos. Por quê? Simples, é muito mais fácil controlar. É muito mais fácil ele colocar lá e mandar e desmandar. As pessoas não vão confrontar, como foi o caso do Mandetta em relação ao Bolsonaro, outros ministros, porque são autoridades no assunto, eles confrontam. Agora, se você coloca político vai fazer tudo o que o presidente manda. E aí, você vê uma total desconexão com a realidade de um ministro desse. Os lucros capitalistas. Você vê que é uma fala totalmente de um pseudo-socialista aí, marxista. Tem que deixar de lado os lucros capitalistas, a sanha do lucro capitalista. Essa sanha do lucro capitalista que traz para a população benefício. Você lembra, antes do Uber, e aqui eu não estou desdenhando os taxistas nem nada disso, mas o quanto era mais difícil você conseguir um táxi, os custos eram muito mais elevados, o taxista sofria demais na mão do governo com altas burocracias, tá? Uma carga tributária pesada em cima do taxista, era bem mais difícil. Hoje, o que desafogou inclusive do transporte público, o que gerou de receita, o que movimentou dinheiro, e não é tão simples assim não, porque se o Uber sai do Brasil, que é uma gigante que está deixando o mercado, ela sai porque aqui no Brasil é impossível empreender num governo socialista. É para esse lado que está indo. Falta de segurança jurídica ao extremo. Ataques à liberdade de empreender ao extremo. E aí qual a outra empresa que vai querer vir para cá? Não vai ter empresa que vai querer pisar nesse chão e nessa terra de ninguém aqui. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, imagina se o Correio teria competência, o Estado, o Correio, teria competência para criar um aplicativo que substituísse a Uber. São anos de pesquisa, tecnologia que a Uber utilizou para o aplicativo chegar a um ponto que facilite o acesso do cidadão. Peraí, né, gente? É cada coisa que a gente tem que ouvir. Última matéria que eu vou tratar com vocês nesse editorial, da Folha de São Paulo, tá? Foi publicado pela Bárbara, do Te Atualizei. Tá aqui, vocês estão vendo a cara do Bonner aqui, cara sério, bravo, né? Com o vozeirão que o Bonner tem. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Petrobras paga quase 4 milhões de reais à Globo por comercial inédito no Jornal Nacional. E ao mesmo passo que isso acontece,
o que acontece aqui, ó, matéria do jornal Metrópolis, vocês vão ver aqui. Estou só citando a fonte, não é para você ler não, porque pelo celular não dá, mas governo Lula cancela 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família, ao passo que paga 4 milhões. O antagonista também fez essa publicação, essa página já estava aberta, então eu vou aproveitá-la aqui, enquanto eu estava preparando antes da internet dar bug aqui. Petrobras gasta quase 4 milhões com comercial no Jornal Nacional. Que coisa, né? Então, enquanto a gente está vendo a situação do Brasil complexa, precária, uma situação vergonhosa que o Brasil vem enfrentando, infelizmente, a gente vê um gasto exacerbado, um gasto absurdo, os direitos das pessoas mais pobres que defenderam tanto, que acreditaram tanto no senhor Lula, tá aí sem respaldo desses direitos. Enfim, cada dia que passa a coisa está ficando mais complexa, mais complicada, e quem vai pagar por isso, quem está sofrendo mais com isso, é a pessoa mais pobre, né? Pois é, se você concorda com 4 milhões para um comercialzinho falando bem da Petrobras e da gestão da Petrobras, para, né? Para. Você acha que a Petrobras precisa de propaganda e comercial? Quem não conhece a Petrobras no Brasil? Isso aí é para bancar a empresa, é para bancar a Globo, são os acordões, né? Os acordões. Lembra do Bonner falando, você não deve mais nada? Lembra disso? Pois é a hora de pagar, né? É a hora de retribuir o favor, não é isso? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.